A partir de agora, o nosso estudo das figuras de geometria espacial vão ser separados para a gente estudar cada uma separadamente. Tá? Vamos ver algumas em específico agora, começando por paralelepípedo e pelo cubo. O que é o paralelepípedo? O paralelepípedo seria uma caixa de sapato, praticamente. Tá? É uma figura gerada por retângulos paralelos entre si. Então, eu tenho um retângulo aqui na base, outro retângulo igual a ele na parte de cima, como se fosse a base da caixa de sapato e a tampa da caixa de sapato. Aqui na lateral eu tenho um retângulo, do outro lado outro retângulo exatamente igual a ele. E a mesma coisa aqui na frente e lá na parte de trás. Essas figuras são exatamente iguais, o paralelepípedo sempre vai ser todo paralelo, ou seja, os ângulos aqui serão todos de 90 graus, então ele não vai ficar uma coisa inclinada. Não vai ser uma caixa amassada, por exemplo, em que a gente ficaria com algo mais inclinadão. Assim não, ela fica retinha, tá? Perpendicular aqui aos segmentos das bases. Eu coloquei aqui, hipoteticamente, algumas nomenclaturas para esses lados, tá? Quando eu falo de paralelepípedo, eu vou ter um lado ou uma dimensão medindo A, um lado ou uma dimensão medindo B, e outro lado ou outra dimensão medindo C. Então, veja que se aqui mede A, lá do outro lado vai medir A também. Aqui, paralelo a ele, essa medida mede A também, essa medida mede A também. Então, sempre vão ser de 4 em 4 lados iguais, tá? Aqui, mede B. Então, essa medida vai ser igual a essa, também vai medir B, aqui também mede B e aqui também mede B. E esses segmentos de altura que medem C também vão ser respectivamente iguais entre si. Para calcular o volume agora, porque antes a gente calculava só áreas, agora eu preciso de volume, ou seja, saber quanto que cabe espacialmente, a quantidade de coisa que cabe aqui dentro desse cara, a quantidade de ar que cabe aqui dentro, a quantidade de litros de água que cabe aqui dentro e assim sucessivamente. A nossa unidade agora, por ser volume, vai ser centímetros cúbicos e tudo mais, tá? Não vai ser mais centímetros quadrados. Volume vai ser dado pela multiplicação dessas dimensões. Então, vai ser a multiplicação de A pelo B pelo C. O A por B seria a área da base, vezes C, que é a dimensão da altura. Área total desse cara. Área total, pensa na história da planificação. A gente tem aqui a caixa de sapato, eu vou desmembrar ela. Então, essa parte que está aqui corresponde a esse lado que está aqui. Eu cortei tudo esse cara, então eu tombei ele aqui para o lado. Essa lateral da caixa, tombei aqui para o outro lado. A lateral que está aqui no fundo, eu tombei lá para a parte de trás. Essa lateral que seria aqui, eu tombei aqui. E esse cara que estaria aqui em cima, que seria a tampa, eu botei para cá. O que eu falo de área total? Área total, então, seria a quantidade plana de material para confeccionar essa superfície. O que vai ser? Esse cara que está aqui é igual ao que está lá. Isso daqui são retângulos. Como é que é a área do retângulo? É A vezes C. Então, a área dessa face é A vezes C. Nessa daqui, B vezes C. Nessa daqui, A vezes B e assim sucessivamente. Veja que isso daqui vai acabar ficando de 2 em 2 áreas de retângulos. Então, eu vou ter duas vezes a área de um retângulo A por B. Então, veja que o A por B estaria aqui e aqui, tá? Na base e na tampa. Eu tenho um retângulo de B por C. Então, de B por C é esse cara. De B por C é esse cara. E retângulo A por C. A por C e A por C. Então, eu fiz aqui a área de cada um dos retângulos e multipliquei por 2, porque são dois retângulos iguais. Então, a área total, por exemplo, de papel que a gente utilizaria para fazer uma caixa de sapato como essa, seria isso. 2 vezes A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C. Aqui nessa figura, a gente tem também dois elementos que eu coloquei, que é a diagonal de uma face, a diagonal da base, e a do desão, que é a diagonal do paralelepípedo. Diagonal do paralelepípedo é tu sair lá de um vértice lá de um lado e vir aqui para um vértice totalmente oposto a ele, passando pelo meio, uma linha pelo meio do paralelepípedo. Então, isso daqui é o que a gente chama de diagonal do paralelepípedo. E aí, para poder calcular ela, eu vou precisar dessa medida auxiliar Dzinho. Essa medida auxiliar Dzinho, ela pode surgir por um teorema de Pitágoras, tá? Porque aqui, ó, vai formar um triângulo retângulo. Dzinho é a hipotenusa,
aqui mede A, aqui mede B. Então, a gente tem que Dzinho ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. E aí, usando essa medida do Dzinho, eu posso fechar um outro triângulo retângulo aqui e fazer um outro teorema de Pitágoras para achar o Dzão. Dzão ao quadrado é a medida desse lado, que é C ao quadrado, mais a medida do Dzinho que eu acabei de calcular. Então, a medida do Dzão vai ser a raiz quadrada de Dzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Ou eu poderia simplesmente escrever Dzão como sendo a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado de forma direta, tá? Então, isso daqui vocês podem usar direto também. Ao invés de fazer separadamente esse cálculo, você pode usar o Dzão direto como sendo raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso se torna mais fácil de perceber e de fazer os cálculos. Cubo. O cubo é basicamente um paralelepípedo que vai ter as três dimensões iguais. Em vez de ser A, B e C, vai ser tudo a mesma medida. A, ou, generalizando, L, L, L. Então, a gente tem aqui, ó, lado, lado, lado. Aqui a diagonal do cubo e aí uma diagonal de uma das faces. O volume vai ser L vezes L vezes L, que é L ao cubo. A área total vai ser, no momento que eu planificar, a gente pode observar que isso daqui vão ser 6 quadrados. Então, vai ser 6 vezes a área de um quadrado, que é L ao quadrado. Então, a área total do cubo, 6 vezes L ao quadrado. Diagonal de uma face é a diagonal de um quadrado, que a gente já viu na geometria plana como sendo L raiz de 2. E a diagonal do cubo vai ser L raiz de 3. Então, são as formulazinhas que a gente vai utilizar para os cálculos envolvendo os cubos. Uma coisa que não está aqui no material, mas que vai ser eventualmente importante, talvez nas listas de exercício apareça para vocês, é uma conversão de unidades cúbicas para litros, tá? Se aparecer, lembrem que 1 metro cúbico vai ser equivalente a 1000 litros. Então, se eu tiver um cubo de 1 metro cúbico, ele vai caber 1000 litros de água ali dentro. Então, se liga nisso daqui. Ele acaba sendo uma conversão de unidades, tá? Porque às vezes uma questão pede lá, um cubo de 10 metros de lado vai caber quanto de água lá dentro? Então, você vai fazer uma regra de 3, colocando o cálculo em metros cúbicos e fazendo que 1 metro cúbico está para 1000 litros, assim como, 10 metros cúbicos vai estar para X e você vai ver quantos litros cabe nessa superfície, tá? Então, complementem aí nas anotações essa informação de que 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros. Da mesma forma, eu poderia dizer que 1 decímetro cúbico ele vai caber 1 litro de água. Então, 1 decímetro cúbico, isto é, 10 centímetros cúbicos, vai dar 1 litro de água, ok? Essas são as informações que a gente tem a respeito dessa parte de paralelepípedo de cubo. Tem alguns exemplos que eu vou colocar aí em separado para vocês.